Hoje está em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas mídias, né? Que bom, assim como o João sempre comenta, né? Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar hoje, nesse momento. Que bom que você decidiu realmente estar aqui, dedicando esse tempo para cultuar o nome do Senhor, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Agradeço ao Santos pela leitura. E essa semana ele me mandou mensagem, pegando antecipadamente, né? Mostrando o zelo do irmão com a palavra do Senhor, né? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Jesus para nós. Jesus, ele tem nos chamado, e cada dia mais, ele tem nos chamado para mais alto. Ele tem nos chamado para que nós possamos observar a sua vontade e a sua palavra. O irmão leu aí, lá em Mateus 11, do 28 a 30, né? Quando nós chamamos alguém, é com um objetivo. Nós não chamamos a pessoa à toa, né? Eu fico brincando. Lá em casa, a Laura chama, toda hora ela está chamando, papai, mamãe, e ela chama para alguma coisa, né? Às vezes para nós ali, naquele momento que nós estamos ocupados, ou alguma coisa, a gente, o que essa menina está me chamando? E chama toda hora, de 5 em 5 minutos. Porque ela depende de nós para alguma coisa, né? Ela quer um esclarecimento, ela quer alguma coisa ali, que talvez para mim, naquele momento, não é tão importante, mas para ela é importante. E eu ouço e vou lá, né? Às vezes eu fico até bravo com ela. Mas, de todo caso, quando alguém nos chama, é com uma intenção. Você não é chamado à toa. E o interessante aqui, que Jesus, ele tem um poder que ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Jesus, ele nos chama. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Jesus, ele nos chama, e diferente de qualquer condição, qualquer outra pessoa, uma pessoa pode chamar você e te apontar o caminho, e te falar qual que é o procedimento certo, sobre uma postura, uma conduta, ou até um meio de vida. Mas Jesus é o único que te chama para viver nele, porque ele é o caminho. Ele não vai te mostrar o caminho, ele é o próprio caminho, né? Você e eu, a vida toda, nós estamos procurando um procedimento certo, a forma de viver, né? Aqui um pouco mais para cima, dentro do contexto, a partir do 25, nós lemos Mateus 11, Jesus, ele aqui fala assim, gostaria que os irmãos pudessem acompanhar, Mateus 11, a partir do 25. Lá está escrito assim, por aquele tempo, exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que interessante. Ele fala que Deus decidiu revelar a sua grandiosidade, a sua palavra, para os pequeninos, para aqueles necessitados. E aqui quando ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, é justamente nesses momentos de luta, de aflição, que nós vivemos. Passamos por muita dificuldade esses tempos, né? Muita incerteza no mundo. E Jesus tem nos chamado. Assim como esse exemplo aqui, que ele tem chamado, tem mostrado, as pessoas que carecem, porque tem muitas pessoas que acham que não precisam de Deus, porque de alguma forma estão vivendo um momento da vida mais favorável, né? Tem pessoas que estão vivendo a vida de uma forma mais favorável, mas uma hora ou outra, essa pessoa vai se deparar com o inevitável, que seja uma doença, que seja uma perca da família, que seja uma desilusão, mas ela vai se deparar com o inevitável, né? E aí, qual que vai ser a postura dessa pessoa? Mas diferente desse tipo de pessoa, nós que fomos agraciados, né? Fomos escolhidos, que conseguimos observar a palavra do Senhor. Você e eu, às vezes sofremos, irmãos, e sofremos muitas vezes sem necessidade. Muitas vezes os problemas que estão te incomodando, o que está te chateando aí agora, eu não sei o que é, mas Jesus sabe, está te incomodando, está te ferindo, e às vezes por nós não estarmos prestando atenção na vontade do Senhor, às vezes por a gente não ouvir o que o Senhor quer falar com nós, às vezes nosso coração está tão fechado com os nossos problemas, que não deixa a solução chegar. É a mesma coisa que você está doente e não querer procurar um médico, sabe? Você está doente, está com problema, mas você não consegue, acha que não vale a pena ir ao médico. Jesus hoje, ele quer nos mostrar algo, né? Ele quer nos levar um pouco mais. As pessoas buscam a Deus por diversos motivos, e é a Deus que tem que ser buscado mesmo. Tem gente que está com problemas familiares, por causa de problema financeiro, diversos problemas, né? E eu e você, nós não temos o direito de julgar o problema que a pessoa está passando, que ela está buscando a Deus. Às vezes nós observamos a pessoa e falamos, essa pessoa está buscando a Deus porque agora ela está com dificuldade financeira. Mas na hora que ela for abastecida ali, ela vai sair de novo, ou por causa de uma condição pessoal, né? Mas para nós é indiferente, porque qual seja a busca dessa pessoa, se ela estiver buscando Jesus, Jesus vai estar esperando essa pessoa. Jesus vai estar te esperando, vai estar me esperando. Jesus quer que nós o busquemos. Eu e você, nós não temos capacidade de achar Jesus. Ele nos achou, Ele nos encontrou. Ele te deu a palavra para que você pudesse interagir. A Bíblia fala que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouviu falar da palavra de Deus a primeira vez, aquela semente foi plantada, e em algum momento você vai recorrer a Jesus, né? E hoje nós recorremos a Ele. Nosso erro, às vezes, igual eu comentei, é achar que podemos julgar o motivo das pessoas de seguir a Cristo. Nós não podemos julgar esse motivo, mas nós podemos ajudar uns aos outros a entender que Deus, Ele nos chama não por coisas transitórias apenas. Isso é irrisório. Indiferente do seu problema, o que você está passando, isso é muito pequeno, mediante ao que Deus vem trazer para você. Ele vai te abastecer, Ele vai te cuidar e vai te ajudar, segundo o propósito dEle. Mas o que Ele vem trazer para você é algo superior. O que Ele traz para mim é algo superior, né? Certa vez, irmãos, eu ouvi uma história, achei muito interessante. Era de um grande navio. Esse navio, ele era inabalável, sabe? Zero chance de ele naufragar. E nele estava escrito assim, o caminho para o céu. Era uma viagem para o céu. E tinha alguns trabalhadores desse navio que estava a serviço do dono desse navio, e eles desceram e começaram a chamar as pessoas, venha para o céu. E muitas pessoas ouviram, quem não quer ir para o céu, né? Muitas pessoas entraram para dentro desse navio, e nesse navio estava cheio de instruções, cheio de placa, vem por aqui, entra aqui, fica aqui, com as acomodações, né? E tinha outras pessoas explicando como é que funcionava o navio, mas um grupo de pessoas, muitas pessoas, né?
Não ouviram, ouviu falar é para o céu e entrou direto e foi parar no porão desse navio. E ali a viagem começou, né? E no porão do navio, estava ali os mantimentos, estava ali algumas coisas, mas não era um local para as pessoas viverem ali dentro, sabe? Então estava muito sofrido, sabe? Aquela viagem estava muito doída. E um determinado tempo, desceu alguém, uma pessoa que trabalhava naquele navio, e falou assim: gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão aqui passando esse perrengue, vocês estão aqui desde quando nós saímos do porto. Aí eu falei: nós não prestamos atenção e tudo, e achamos que era aqui. E aí ele foi, tirou aquelas pessoas de lá e levou lá nas acomodações, lá tinha almoço certinho, janta, tinha tudo lá. E por mais que a tempestade às vezes batia e tudo, aquele navio não se abalava, porque ele é inabalável. Então foi uma analogia que essa pessoa que falou fez com esse navio, e era Jesus, inabalável, intransponível, ele não afunda. Mas tinha pessoas dentro, ali andando no caminho de Jesus, sofrendo muito, porque a vida estava pesada, sabe? Porque as lutas estavam muito pesadas, tudo ficou muito difícil no caminho, quase fazendo a ponto deles desistir, de querer voltar. Esse céu está muito difícil. Está muito difícil. Então, dentro dessa analogia, eu gostei muito que trouxe essa ideia. Às vezes, por falta de instrução, por não ouvir a palavra, por não ler, você está no caminho com Jesus, mas está sendo tudo muito difícil, irmãos. Está sendo tudo muito pesado, né? Irmãos, a vida com Cristo é uma vida de vitória. Porque tem muitas lutas. Só tem vitória quando tem lutas. Tem muitas lutas. E nessa luta você não está sozinho. O nosso erro, esse sofrimento vem porque nós achamos que estamos sozinhos. Nós achamos que nós temos que agir da nossa forma, pensar da nossa forma, mas não. Jesus, ele tem nos instruído aqui, na sua palavra, o nosso proceder e como nós devemos agir. Né? A vida com Cristo é uma vida de vitória. E mesmo nas tribulações, com Cristo você tem, né, o conforto. Com Cristo você tem a estabilidade. Vamos ler lá em Filipenses capítulo 4, o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. O que o Senhor, o Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo para que ele escrevesse. E o apóstolo Paulo fala dele mesmo, né, de todas as coisas que tinha se abatido contra ele. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, que coisa maravilhosa seria se nós tivéssemos aprendido nesse nível. Em qualquer situação você estaria contente. Às vezes, talvez as pessoas falam: esse rapaz está com problema, porque ele está passando tanta dificuldade, ele ainda tirou contentamento de onde? E é o que Paulo está falando. É um contentamento que vem de Deus. Você aprendeu esse contentamento? Eu não sei se eu estou conseguindo ter esse contentamento, se eu estou chegando nesse nível de estar contente com todas as coisas, né? Às vezes eu perco a minha paz. Eu acredito que muitos daqui passam por isso, por coisas tão pequenas. Tem coisas que nos incomodam muito. E é diferente para mim, é diferente para você. Às vezes uma coisa que poderia me chatear e me incomodar, não incomode você. E vice-versa, né? Mas tem coisas que tiram a nossa paz e você fica ali sendo atormentado por esses problemas. E às vezes não são coisas muito grandes, não. Às vezes é um problema familiar, uma conversa, uma resposta de alguém. Ou às vezes até quando a gente põe a nossa régua em cima da outra pessoa, né, e exige que a pessoa tenha uma postura que você talvez não teria, e aquilo te chateia, né, no relacional, ou no seu trabalho, às vezes, na sua exigência, né, pode ser qualquer motivo. Irmãos, mas Deus hoje, Ele nos chama à reflexão. Hoje que você possa refletir sobre que tudo nós podemos nele. É nele que nós podemos vencer todas as adversidades. Porque para Deus não tem problema grande ou pequeno. Deus resolve todas as coisas, né? Essa é a diferença da vida com Cristo, né? Nós que somos discípulos. É necessário aprendermos a confiar e a descansar no Senhor. E é nele que temos a força para vencer as dificuldades do mundo.
A sua vitória e a minha vitória, ela está em Cristo Jesus. Ela não está no mundo. Porque no mundo nós podemos ser disciplinados. E se nós começarmos a olhar só para o mundo, você vai achar às vezes até que é injusto o que está acontecendo com você. Você não vai acatar a disciplina do que Deus tem trazido, sabe? E se você realmente não observar, vai ter um tempo que você vai se pegar lutando contra Deus. Deus querendo te mostrar alguma coisa e você lutando contra. Você já aconteceu isso com vocês? Acredito que já e comigo também. Às vezes você quer uma coisa e Deus está puxando para o outro lado e o seu braço não é o braço de Deus. Você não vai conseguir, irmãos. Você não vai conseguir, infelizmente. É necessário aprender, observar o que Deus está querendo, né? Ainda mais que Deus nos amou primeiro, né? Ele nos deu a Jesus, que morreu e pagou todos os nossos pecados. A maior luta que nós poderíamos ter, Jesus já venceu, né? Mas, mesmo assim, nós ainda nos pegamos cansados, desanimados. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falar, viver dói, e dói mesmo. É igual estudar, né? Estudar dói. Você separar um tempo para estudar, você separar um tempo para fazer uma coisa certa, dói. A vida o tempo todo está nos ferindo, de alguma forma. Você se sente machucado, e isso desanima, cansa a gente. É o tempo todo. Às vezes não é aquele machucado grande, mas é aquele machucado pequeno que vai te incomodando e tira a sua paz, né? Aquele cansaço. De alguma forma, se você estiver cansado fisicamente, você pode deitar, descansar, se você tiver um local para deitar. Você descansa, no outro dia você está renovado. Se você estiver cansado mentalmente, você pode, às vezes, sei lá, escutar uma música, fazer coisas prazerosas, tirar um tempo, né, para poder espairecer sua mente. Mas e se você tiver com a sua mente, a sua alma cansada? Se você tiver com aquela dor na alma, aquela coisa que não sai, como é que você vai fazer? O único que tem esse poder de tirar isso de você é Jesus. Ele pode te dar descanso para a sua alma em vida. Esse descanso na alma, irmãos, nós não encontramos em lugar nenhum. Por mais que você faça o que você quiser, esse descanso só vem de Jesus. É necessário que nós possamos experimentar. É por isso que Deus nos chama cada dia mais alto, para observar a sua palavra. Ele fala aqui, no versículo 29 de Mateus 11, isso tem me tocado muito esses dias, essa temporada. Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, olha que interessante. O jugo, essa palavra jugo no dicionário, vem de julgar, de decidir. Também é tratado no segundo momento como um conceito, uma consideração. Podemos falar que Jesus quer nos passar suas considerações. Ele quer colocar sobre nós o seu jugo, as suas ideias, para que quando você for até Ele, Ele te alivie, Ele tire essa dor, esse sofrimento, essa agonia que você está passando, e que você possa viver de forma ordeira, segundo a sua vontade, porque Ele tem a resposta. Os ensinamentos de Jesus, Ele tem poder em nossas vidas, quando você pratica. Porque não adianta eu saber, né, igual nós falamos do navio, não adianta eu saber que o local bom para ficar era nas instalações de cima, mas por algum motivo, eu descer e ficar no porão da situação. Não pode. É necessário ler, observar a palavra e praticar, e se esforçar para fazer, que aí nós temos o fruto, né? Quando nós estamos aprendendo algo, eu pensei muito sobre esse alívio que Jesus traz. E quando nós estamos aprendendo algo, nós ficamos intimidados às vezes, porque nós não sabemos, com medo de errar, né? Eu fico pensando às vezes no seu trabalho, ou dentro de casa mesmo, na adolescência, né? Quando o pai tenta ensinar um filho, ele às vezes erra e fica com medo de falar, porque acha que o pai vai ser duro, né? Com o coração fechado ali. Ou então no trabalho, com medo de errar, para mostrar que ele não é qualificado de alguma forma. Mas olha só, irmãos, o quão grande é Jesus, no final do versículo 29, ele fala, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Isso me tocou muito, porque Jesus ele não vai te julgar quando você procurar Ele. Ele tem falado que a própria palavra vai te julgar, mas nesse momento aqui, Jesus quer te acolher. Nesse momento, Ele quer te aliviar. Ele quer te mostrar que a sua necessidade é dEle. Ele é a vida. Então, que Deus maravilhoso. Mesmo Ele sendo Deus, Ele está disposto a nos perdoar, nos acolher, sem nos julgar. Então, mediante a qualquer dificuldade que você tenha, alguma coisa que está te incomodando,
Vá até Jesus, não se sinta envergonhado porque você errou hoje, errou ontem, mas hoje você pode aprender e Jesus pode te dar essa força para você superar essa dificuldade que você está tendo. Ele vai te dar, assim que nós aprendermos, irmãos, essa vontade de Deus, esse alívio que vem de Jesus, Ele vai nos dar o descanso da alma. É tão bom estar descansado, é tão bom estar com o coração aberto para Deus e não se incomodar com essas coisas que vão acontecer mesmo no mundo. Hoje nós temos as eleições, né? Deus é que vai colocar a vontade dele em prática. Então, nosso coração tem que estar aliviado, sabe? Você tem que estar com a sua alma em paz com Deus, porque isso é que é importante, isso não é transitório. É diferente dessas coisas do mundo, né? Então, irmãos, você pode estar cansado, né? De todas essas coisas que estão acontecendo. Vá até Jesus. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo, há uns 11 anos atrás, 12 anos atrás. Eu morava, a Ana e o Marcelo, numa kitnet, sabe? E aí, assim, a condição financeira não estava tão boa, só que aí nós conseguimos mudar lá para o Nova Cinta, uma casa maior. E aí eu lembro que o contrato que nós tínhamos feito era um contrato assim, verbal, né, com um rapaz que tinha alugado para a gente, que nós deveríamos pintar o local lá. E eu estava meio sem dinheiro, com esse negócio de mudança, e a Ana falou assim, olha, lá, uns 4 quarteirões ali para frente, tem um depósito e ele está vendendo uma lata de tinta dessa grande, sabe? E lá está R$20 na época. Aí eu falei, eu vou lá, né? Eu não tinha carro, não tinha nada, eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, eu comprei a lata, R$20, é aquela lata grande, e comprei o bastão também, esse bastão para o rolinho, aquelas coisas. E aí o rapaz lá, ele falou comigo assim, ô, você quer que eu leve esse aí para você, no carreto? R$5. Eu falei assim, não, deixa que eu mesmo levo. E eu achando que eu ia levar 4 quarteirões, né? Eu coloquei no meu ombro, né? Tranquilo. Peguei o bastão, uma lata daquela no ombro e fui andando. No primeiro quarteirão, aquela lata estava cortando já meu ombro, sabe? E aí eu estava naquele negócio, se levando a lata, aquele peso, gente, vocês não sabem. E eu com uma mão só, uma lata de tinta no ombro, cheia. E aí quando vinha as pessoas assim ao meu encontro, eu estava quase falecendo, mas quando eu via as pessoas, eu aprumava o corpo. Sabe? Porque é vergonha, né? Estou com um problemão aqui, mas eu vou segurar. E eu fui andando. E quando a pessoa passava, meu Deus do céu, eu vou cair com esse negócio. E aquilo foi, eu andei 1,5 quarteirão, eu fui pus a lata no chão. Aí eu falei assim, o meu problema está lá, eu tenho que pintar aquele negócio, eu não posso deixar essa lata de tinta aqui. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí passou um táxi, eu fui, assoviei, ô, vem cá. Aí ele olhou para mim assim, sem entender nada, nunca tinha visto táxi. Ele falou assim, não aguentou levar não, né? Aí eu falei, não aguentei não. Aí eu fiquei calado e peguei a lata, coloquei lá no porta-malas, levei. Quando eu cheguei lá, ele me cobrou R$11, era 2 quarteirão. Aí eu falei com a Ana, né, daquele jeito dela, me xingou, falou, tá vendo? Você, orelha seca, querendo fazer graça, por que você não deixou o rapaz levar? Mas por quê? Eu estava com um problema e eu achei que eu ia dar conta, sabe? Eu peguei aquela lata, e a lata é pesada, gente. Para você carregar daqui até ali é uma coisa. Eu peguei aquela lata e fui achando que eu ia levar aquela lata. E aí o meu problema ficou maior e eu acabei gastando mais. Então, assim, dessa ideia que eu estou falando com vocês, é justamente isso. Se você quiser carregar o seu problema por você mesmo, você pode acreditar que você não vai aguentar. Você não vai aguentar. No meio do caminho você vai desfalecer. Você e eu, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos entender que é a vontade de Deus que tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos entender que é Jesus que vai carregar esse problema para nós. Não é nós. Porque nós colocamos nossa vida mediante a Ele. E Ele tem esse poder de segurar, né? E o braço do Senhor não é igual ao meu braço, que segurei, na hora estava bom, mas depois ficou fraco. Jesus não. O braço dele nunca fica fraco. Né? O braço do Senhor, do Espírito Santo, nunca fica fraco. Ele nunca vai deixar o seu problema ali. E eu também não poderia deixar o meu problema, porque às vezes a gente acha que pode fugir do problema. Fugir de uma condição relacional, ou que seja do seu trabalho. Você precisa viver. Como é que você vai fugir de um problema? O problema vai estar te perseguindo. É preciso resolver ele. Mas você não precisa ficar carregando esse fardo. Você precisa jogar em cima de Jesus. Né? Esse é o meu propósito e o seu propósito em Cristo Jesus. Confiar e descansar no Senhor. Porque Ele nos dá a força, né, que a gente precisa. E o fardo do Senhor, ele é leve, irmãos. O fardo do Senhor, ele é leve, porque você não vai carregar sozinho. Ele fala na sua palavra que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso, irmãos?
Você crê que Ele está com você até a consumação dos séculos? E é isso. Nós precisamos focar nisso. E hoje, irmãos, aqui para terminar, o que o Senhor quer falar conosco. Eu gostaria que você, assim como eu, nós pudéssemos meditar essa semana que começou hoje. O que o apóstolo Paulo tem falado ali no final do que nós lemos aqui. Que ele fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Né? Então, que essa semana, dentro de tudo que nós falamos aqui, que você ouviu, que o seu coração possa se encher da vontade do Senhor, e que você possa meditar, que tudo você pode naquele que te fortalece. É Ele que te garante a vitória. Não é você com seus conceitos e a sua força, mas sim Jesus. Ele te garante a vitória. Basta você se render a Ele e fazer a vontade do Senhor. Que o nome do Senhor seja engrandecido e seja louvado.